Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou Delano de Castro. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vamos começar nossa live aqui. A gente tá de castigo no Facebook, a gente sempre tem as lives lá também. Então eu peço que vocês compartilhem, entre aqui, se inscreva, comente, compartilhe. Dê essa força aí pra gente poder manter o nosso trabalho, que é importante, que a gente aqui traga as informações, combatendo as fake news bolsonaristas. É importante que a gente dê continuidade a esse trabalho, que, ao meu ver, é um trabalho que a gente tem aqui realmente, que vai durar durante os 4 anos do governo do presidente Lula, porque afinal de contas a gente tem, querendo ou não, mesmo o Carlos Bolsonaro dizendo que vai dar um período de descanso, umas férias, sobre essa questão das postagens de fake news, mas temos que manter o nosso trabalho, é importante. Bom, pessoal, o Brasil passou uma semana cheio de movimentações e a gente também está vendo movimentações durante essa semana toda, que é muito importante, muito interessante, não só dos acontecimentos internos, mas também principalmente dos acontecimentos externos. A gente aqui tem uma preocupação do que está acontecendo no mundo lá fora, também uma preocupação do que está acontecendo aqui dentro do Brasil. Olha que coisa bacana. Então vamos começar falando sobre a viagem do presidente Lula, que foi uma viagem muito produtiva, uma viagem que realmente coloca o Brasil no cenário internacional e traz de volta o Brasil nesse contexto geopolítico, mesmo com algumas críticas aqui as pessoas estão falando, mas eu quero deixar bem claro essa informação que é muito precisa, que as pessoas possam ter de fato, né? Vamos lá. Eu sempre escutei que o Brasil ele tem uma potencialidade de ser uma grande nação, né? Uma potência, mas quando existe algum tipo de presidente que quer colocar o Brasil na vanguarda, na dianteira desses acontecimentos, aí o que a gente vê, pessoal, o que a gente vê é que parece que existem pessoas que puxam para trás, é do contra. Eu vou explicar para vocês bem calmamente aqui, né, pessoal? Vamos lá. Os Estados Unidos, quem conhece aqui há muito tempo a história do Brasil, a gente teve um período que a gente sempre ficou a serviço de algum país. Portugal, que foi o país que nos colonizou, né, a metrópole, e depois a Inglaterra, que já que o Brasil ficou independente, aí o Brasil ficou a serviço dos interesses dos ingleses. E depois, já no século XX, após a Segunda Guerra Mundial, a gente ficou aqui a serviço dos Estados Unidos. Então, o Brasil, de certa forma, ele não conseguiu seu protagonismo de independência. Isso é bom que todos saibam. Então, o Brasil passou por períodos de crescimento, depois um período de inflação, destruição da economia, reestruturação da economia com o Plano Real, enfim, tudo aquilo que aconteceu entre a década de 30 até a década de 90. Depois, aí a gente teve os episódios do Plano Real, na metade da década de 90 para os anos 2000, o boom das commodities, o Brasil crescendo, e mesmo assim a gente não conseguiu tomar um protagonismo diferenciado no restante do país, né, dos outros países. E o Brasil, que já chegou à 6ª posição, país mais rico, depois ele amagou aí um atraso, e a gente tem que prestar bem atenção que isso foi por causa de um impeachment, que aconteceu com a presidente Dilma, e depois a greve dos caminhoneiros e 4 anos de gestão do Bolsonaro. Então o presidente Lula ele regressa, ele volta novamente para o poder, e aí a oportunidade da gente manter boas relações com os nossos principais parceiros, aqui do Mercosul, e também principalmente com a própria China. Então a viagem do presidente Lula e também aos Emirados Árabes, ela traz saldo positivo para a nossa balança, porque além de colocar o Brasil no cenário internacional, a gente ainda traz bons investimentos, ultrapassando a casa de 65 bilhões de reais. Olha que coisa bacana, olha que coisa maravilhosa, meus amigos. Esse é o valor que a gente tem com esses acordos, e podem vir até mais. E lá o presidente Lula, falando sobre essa parceria com os nossos principais parceiros, e também principalmente sobre a independência do bloco do BRICS, porque, pessoal, nós estamos falando de países com um volume gigantesco de pessoas e também de transações comerciais. Nós temos a China com mais de 1,5 bilhão, a Índia com 1,3 bilhão habitantes, o Brasil com mais de 215 milhões, vem a Rússia, a África do Sul, enfim, um terço da população. E aí todo mundo se espantou e ficou até admirado sobre essa questão de uma moeda para essas transações comerciais dos países dos BRICS,
e o próprio Banco dos BRICS financiando, trazendo realmente investimento para o Brasil. É interessante que as pessoas possam saber primeiro, porque o mundo todo não é que ele escolheu o dólar como uma moeda única, mas é pelas estabilidades econômicas que os Estados Unidos passou por décadas, foi que naturalmente foi se encaixando como uma moeda de negócios. Mas você não pode colocar na regra, porque a própria União Europeia criou a sua própria moeda, o euro, e até superior e mais forte do que o próprio dólar. Então é natural que os blocos econômicos criem, pessoal, moedas para suas transações comerciais. E essas moedas, elas ajudam até por causa que toda vez que você negocia com dólar, você paga essa questão da conversão. Então é um dinheiro que ainda acaba indo para os americanos, e isso não favorece, não ajuda o país de forma alguma. Bora que eu vendo nessa visão, os Estados Unidos infelizmente não tem um acordo nesse exato momento que possa assim colocar o Brasil na vanguarda no setor de tecnologia. Olha, a gente tem os Estados Unidos como um parceiro comercial muito importante, temos sim, com certeza, mas de fato mesmo, o que é que nós ganhamos com as negociações com os americanos? Né? Porque assim, hoje o Brasil ele exporta uma grande quantidade para a China como importa. E diante desses fatos, eu vejo sim uma grande possibilidade da gente ter uma moeda para a transação comercial entre esses países e colocando uma certa independência em relação ao dólar. Claro que as pessoas aí que é do contra vai dizer que o Brasil não pode afrontar os Estados Unidos, a União Europeia. Calma aí, pessoal, não é assim porque o Brasil é um país soberano, nós temos negociações e essas negociações com países e temos que manter a nossa independência, de fato, mas nada que a gente possa ficar preso nos interesses americanos e também nos interesses europeus. O Brasil tem a sua visão estratégica, o seu interesse de tornar-se um país relevante, uma potência, e ele tem que realmente tomar protagonismo e encarar problemas, chamar para o debate as grandes nações, as grandes potências. O Brasil é o Brasil, o Brasil tem potencial, o Brasil tem riquezas, o Brasil alimenta a população, o Brasil pode usufruir da tecnologia desses países ao invés de ser só um celeiro do mundo. E o que o presidente Lula está querendo fazer é uma troca de tecnologias, é um investimento mais maciço da China. A China vai investir em carros elétricos, duas grandes empresas montadoras, as maiores do mundo, virão para o Brasil. Então a possibilidade de você comprar até seu próprio carro, um preço mais justo, mais em conta, já que a gente vai ter não só uma montadora, mas todo um complexo de empresas que fabricam as peças, a montagem, a manutenção, enfim. Mas para isso é necessário fazer acordos comerciais. E para isso também tem que ter muita audácia e coragem de dizer assim: eu quero isso, eu vou enfrentar isso, eu preciso disso, nós vamos colocar nas mesas de negociações. Foi assim que o presidente Lula fez. E de fato, é importante que a gente ganhe essa autonomia, né, essa possibilidade mesmo da gente trazer, né, esses investimentos, fazer o Brasil ficar grande, fazer o Brasil ficar uma economia forte, né? Bom, pessoal, como eu falei para vocês no início aqui do vídeo, a gente também faz lives lá no Facebook. E o Facebook nos limitou por algum período, a gente não vai conseguir fazer lá. Então, eu quero que vocês nos sigam aqui no YouTube, dê essa força. Geralmente no Facebook eu falo o nome das pessoas, a gente lê os comentários. Quero fazer essa mesma forma aqui também no YouTube. Por isso que eu conto muito com a participação de vocês aqui, né? Pode compartilhar, pode comentar, vai ter vídeos, vai ter live. A gente vai transformar o YouTube numa plataforma parecida que a gente fazia esses trabalhos lá no Facebook. Falei para vocês que a gente tem um trabalho voltado contra as fake news, e o que eu percebo é que o Facebook ele é muito tendencioso a ser do lado bolsonarista. Então a gente quer uma coisa mais independente. Estamos aqui agora trabalhando fortemente no YouTube. Por isso que eu peço a inscrição, compartilhamento, segue a gente aí, dá essa moral.
E depois que normalizar, a gente mantém a divisão das lives nas duas páginas, lá no Facebook e também aqui no YouTube. E por isso que a gente também quer fazer esse trabalho, ler os comentários, né? Ler o nome das pessoas. É interessante, eu quero que marque presença e aí a gente vai fazendo esse trabalho. Então, vamos dar continuidade sobre esses investimentos bilionários que o Brasil vai ter agora. Bom, pessoal, 65 bilhões foi os acordos que o presidente Lula conseguiu com a China e com os Emirados Árabes, Abu Dhabi, né? E, pessoal, a gente tinha um governo que não trazia muito investimento, na verdade ele era visto como um pária. E quem lembra aquela cena vergonhosa do Bolsonaro e seus ministros comendo pizza, né, abandonado lá na rua de Nova York? Então você vê um presidente sendo recebido com honras de chefe pela principal liderança do país, da forma que o presidente Lula foi recebido na China e Abu Dhabi, né, nos Emirados Árabes. Você nota uma diferença muito grande na tratativa que esses líderes têm com o presidente atual. E não é à toa que o presidente Lula foi parar na Forbes como uma das 100 pessoas mais influentes deste mundo, né, neste ano de 2023. Então, esquecendo realmente de fato, deixando até de lado essa questão extremista, essa questão de torcida, a gente está vendo, pessoal, oportunidades chegando ao nosso país. Oportunidades muito bacanas, oportunidades que vai trazer desenvolvimento e crescimento econômico no nosso país. Nós estamos trazendo 65 bilhões com acordos ainda abertos para poder aumentar. Isso aqui é importante, demais, importante para a gente ter. E eu acredito que a gente vai caminhar dentro de uma possibilidade de sair dessas variáveis externas, já que a gente tem um problema ainda da questão da Ucrânia e da Rússia, que precisa ser debatido. Acho que o presidente Lula teve muita coragem realmente em apontar quem são os responsáveis. Eu acho que está faltando aí muita coragem de certos líderes. Tinha e tem a vontade de falar o que o presidente Lula falou, só não tem a coragem. Pessoal, a Ucrânia, vamos entrar agora no cenário geopolítico. E aí a gente volta já para o nosso Brasil, porque está tudo interligado. Olha, quando a guerra lá da Rússia com a Ucrânia começou, muitos até acreditavam que isso não ia durar muito tempo. Mas a gente sabe muito bem que não foi assim, pessoal. Não foi assim. A gente presenciou uma Ucrânia muito mais, digamos assim, que eu poderia dizer, afoita, né? Não sei se é porque ela estava se confiando na OTAN, na força dos Estados Unidos, naquele bloco dos países da Europa, enfim. Não tem acreditado certo quando um não quer, dois não briga? Pois é, os dois quiseram, partiram e agora a gente está num problema bem grande. Porque a Rússia realmente não consegue ganhar a guerra como pensava que ganhava e a Ucrânia só consegue resistir, isso não é segredo para ninguém, porque os Estados Unidos e aliados sempre estão mandando algumas armas, só não estão mandando soldados. Porque também se mandasse soldado, vou te contar, viu? Era declarada a Terceira Guerra Mundial. Mas que existe aí um incentivo dos Estados Unidos e os aliados dos Estados Unidos, né, a turma da OTAN, em dando armamento. Ah, mas se não der armamento, a Rússia toma. Bom, beleza. Mas como é que a gente resolve? As principais potências, como Estados Unidos e a União Europeia, não se sentaram na mesa ainda, em nenhum momento, para poder dizer assim, pessoal, vamos negociar a paz, vamos acabar com esse negócio de guerra. Não, você não escuta isso, você não vê. Então o presidente Lula falou coisas que muitos líderes, eu vou voltar a dizer, muitos líderes têm vontade de falar, só não têm coragem. Olha, Estados Unidos, a União Europeia, não é que deram um empurrãozinho para esse negócio ir? É tanto que forçaram o Brasil a vender armas. O Brasil está certo no seu posicionamento em não vender armas. Suderlan, mas aí eu vendo nas redes bolsonaristas, né? Mas Suderlan, o Brasil ficou no lado da Rússia, da China. Vamos lá, pessoal. Seguinte, olha, preste bem atenção. Eu já disse para vocês, vou voltar a repetir. Nós temos acordos comerciais e a gente não pode estar tomando partido. E as pessoas acham que até o Brasil toma partido. A gente não pode esquecer que a Rússia é o maior produtor de fertilizante. O Brasil só é o maior produtor de alimentos do mundo porque realmente pega os fertilizantes de lá. Até porque ele perdeu a oportunidade nesta guerra. Se tivesse feito direitinho lá atrás, no governo Michel Temer e no governo Bolsonaro, a gente produzindo os nossos fertilizantes e aproveitando esse gap e aí se tornando uma potência na venda de fertilizantes. Mas ficamos para trás, estamos contando prejuízo. Então, nesse exato momento, eu acho, nessa visão que eu tenho, que não é interessante a gente ter a Rússia como um problema. Porque o Brasil precisa dos fertilizantes
para a geração da produção do seu agronegócio. Todo mundo precisa. Tá, beleza, como é que tu resolve a solução? Mas aí, você sabe que aqui no Brasil todo mundo é do contra, principalmente a direita bolsonarista, essa que não deixa ninguém em paz. Então vai ficar falando que o Lula foi imprudente, que não existe essa questão de imprudente ou irresponsável. É apenas a visão de um líder que tem que ser respeitado e os demais têm que procurar soluções. O Brasil não pode se apequenar diante das grandes potências. Nós também somos uma potência, pessoal. Só que nós somos mal organizados. Mas o Brasil é uma potência no setor agrícola. E o mundo depende muito, não só da questão agrícola, mas também da questão ambiental. Então o Brasil tem duas formas de ser potência. A potência agrícola e a potência ambiental. Então por que a gente não pode sentar na mesma mesa dos grandões e também começar a impor as nossas decisões, as nossas visões, né? E aí as pessoas ficam nessa briga, nessas narrativas, achando, o presidente está errado. É errado, tá? Em que achar que o Brasil não pode ter lugar de fala para questionar esses assuntos. E o presidente Lula é um presidente muito habilidoso nessas questões internacionais. E sabe de fato o que ele está falando. Pessoal, a gente teve aí essa semana, esse final de semana, bons resultados. Eu vou voltar a repetir novamente. 65 bilhões de reais o Brasil conseguiu, meus amigos, com investimento. Muito diferente do outro governo, que a gente não conseguia nem sequer conversar direito com as pessoas. Todo mundo viu aí nas reuniões que tinha, no G20, enfim, da COP, que o Brasil era escanteado. Nós voltamos nessa viagem da Ásia com mais de 65 bilhões de reais para investimentos. Temos aí a vinda de duas para ser exata, onde está em negociação, mais duas grandes montadoras de carros elétricos e híbridos, que vai colocar o Brasil na vanguarda nos carros elétricos. O Brasil, pessoal, vou ser bem sincero, o Brasil hoje só consegue entrar nesta briga na vanguarda de países produtores de carros elétricos se nós tivermos a parceria da China. Porque as maiores empresas, superando até a Tesla, de carros elétricos e híbridos, estão lá. São duas empresas que querem aproveitar os pátios da montadora Ford, que deixou o Brasil, para iniciar as suas produções. E por que é que nós vamos ficar contra isso? Então, assim, existe uma guerra lá fora, mas também a gente tem que ter uma visão interna. É o melhor acordo que o presidente conseguiu com a China, porque convenceu os chineses não só comprar nosso agronegócio, mas também fazer uma troca mútua de tecnologia, ajudando o Brasil a se desenvolver nas áreas de energia limpa e também na produção desses carros elétricos. Enfim, a gente tendo aí, pessoal, um patamar diferenciado, como o próprio presidente Lula falou. A fase das commodities passou e nós estamos agora numa nova fase, e essa fase é a fase da tecnologia. Se o Brasil, junto com a China, tiver essa parceria longa da fase das commodities, agora a gente vai ter uma fase, pessoal, muito importante, muito bacana, da fase da tecnologia. E isso é consequência de um trabalho que é preciso que a gente faça mesmo sério, para que a gente aí de fato, pessoal, né, meus amigos, a gente tenha aí uma possibilidade real do Brasil estar dentro do seu desenvolvimento econômico. Então, essa visão, acho que o presidente está certo. A gente viu que essa semana esses acordos foram muito vantajosos para o nosso país, né? E vamos dar continuidade, que tem muito assunto aqui para falar hoje. Vamos pegar aqui sobre a questão da prisão do Sérgio Moro. Pessoal, vocês viram aí que Sérgio Moro, né? Sérgio Moro foi quadrado pela Procuradoria-Geral da República, pedindo ao STF processo de prisão contra o Sérgio Moro. Exatamente, pessoal. Esse processo de prisão, ele fala em relação daquelas falas do Sérgio Moro em ter dito que Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, vende habeas corpus. Eu tô achando que o Sérgio Moro, ele é bem aloprado mesmo. Não sei nem como foi que essa pessoa se tornou juiz. Então, pessoal, a gente torce, eu no meu caso, eu torço para que o Sérgio Moro passe uma temporada em algum presídio federal. Até final de contas, ele aprontou muito nessa questão da nossa lei, né? Mas aí, ele está se defendendo, que as frases foram tiradas de contexto, e a gente vai entender. E eu quero trazer essa reportagem aqui da UOL, que diz assim, ó: Moro diz que fala sobre Gilmar foi brincadeira e que está indignado com a PRG. Pronto, o Sérgio Moro está indignado com a PRG. Eu quero saber se os bolsonaristas vão ficar batendo agora no Augusto Aras, porque antes se reclamava que ele não trabalhava, agora ele está trabalhando e vai ter críticas, né? O senador Sérgio Moro, do União Brasil, lá no Paraná, disse hoje que a fala sobre o ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes,
foi uma brincadeira que foi tirada de contexto. Enfim, quando o bicho pega, tudo que é de brincadeira é tirado do contexto. O que aconteceu? Bom, o ex-juiz da Lava Jato deu a declaração em coletiva de imprensa convocada horas após a PRG, Procuradoria-Geral da República, pedir a sua prisão. Ele é denunciado por sugerir em vídeos comprar um habeas corpus do ministro Gilmar Mendes. Pessoal, vamos ser bem sinceros aqui numa coisa que eu chamo muita atenção. Esse país, aqui tem autoridades, não tem? Esse país tem autoridades, esse país tem leis. O Sérgio Moro é um juiz, era uma pessoa que há muito tempo está nos holofotes das redes sociais, nos telejornais, enfim. Tá aí, igual os outros políticos que vivem esse lado de popstar. Ele já era bem antes, viu? Porque já era o juiz aí, tal de Superman, super-herói, sei lá. Essas coisas que acabou sendo descoberta aí da Vaza Jato. Então, senhor Sérgio Moro, essas brincadeiras, no caso, que foi uma brincadeira estúpida, a gente não faz. O senhor, principalmente, um ex-juiz. O senhor deveria era ter cautela, o senhor deveria realmente se comportar. Mas parece que a gente está descobrindo que o Sérgio Moro tem um lado irresponsável em suas falas. Então, o Gilmar Mendes, mesmo você gostando ou não gostando, ele é um ministro do Supremo Tribunal Federal. E exige o que, pessoal? Respeito. É o mínimo. Se o Sérgio Moro fosse acusado desta mesma forma, da brincadeira irresponsável que ele fez no Gilmar Mendes, ele também estaria tiririca. E com certeza queria prisão. Isso falando se o Sérgio Moro tivesse sido nomeado como ministro do STF, mas o Bolsonaro, que era esperto sabendo que esse cara ia dar problema para ele, colocou duas pessoas lá que também não é grande coisa. Então, e aí ele vem disso, olha, eu estou indignado, revoltado com a PRG. Coisa. Só quem pode realmente investigar e abrir processo, pessoal, para pessoas que têm foro privilegiado é a PRG, Procuradoria-Geral da República, do Augusto Aras. E aí ele realmente ataca a honra de um ministro. Tu já pensou se esse negócio não tem punição? Vai estar todo mundo dizendo que juízes do STF vendem habeas corpus. Seu Sérgio Moro, pelo amor de Deus, o que o senhor acharia se na época que o senhor era juiz, se as pessoas falassem que o senhor venderia habeas corpus? Ah, meu filho, o pau que bate Chico tem que ser o mesmo que bate em Francisco. Não adianta o senhor se espernear, isso aí não funciona, não funciona. Senhor Sérgio Moro, isso não dá certo, porque o senhor sabe muito bem que se comprometeu nessas brincadeiras, nessas falas desnecessárias. E o senhor pode ver até o sozinho nascer quadrado. Preste bem atenção, pessoal. Imagens viralizaram nas redes sociais na última sexta-feira sobre a questão do senador aí, né, pessoal, dizer que o Gilmar Mendes vende habeas corpus, irresponsável. Então o senador disse que está indignado com a denúncia oferecida pela Procurador-Geral da República. O ex-ministro da Justiça afirmou que ainda, na sexta-feira passada, pessoas desconhecem, né, ou mal intencionados, né, editaram fragmentos de uma fala que tiraram do contexto, como ele fala, com o objetivo de causar uma indignação no STF. Olha só, rapaz. Indignação no STF. Então, Lindora Maria Araújo, vice-procuradora-geral da República, que é uma pessoa que é subordinada ao presidente Lula. Na verdade, não, Augusto Aras. Vamos pegar aqui direitinho, pessoal. Essa Lindora, ela é realmente uma bolsonarista. Mas, de certa forma, são subordinados ao presidente Lula. Só que eles são realmente uma ala bolsonarista, né? Tanto o Augusto Aras quanto essa Lindora. Só que a Lindora é aquela bolsonarista um pouquinho mais raiz, sabe? E o Sérgio Moro, para muitos bolsonaristas, ele é visto como um traidor, porque naquela época ele denunciou o Bolsonaro, que estava intervindo na Polícia Federal. Para quem é bolsonarista, se lembra muito bem dessa história. Só que eles estão tentando usar aí, pessoal, uma narrativa para poder dar uma visibilidade ao Sérgio Moro, né? Já que o Bolsonaro está um pouco perdido nas suas intenções na política brasileira. Então foi por isso que muitos bolsonaristas aí aproveitaram a onda do Sérgio Moro naquela questão lá no plano do PCC para poder atacar o presidente Lula, né? Então, a Lindora, vice-procuradora-geral da República, disse na denúncia que o senador cometeu crime de calúnia contra o ministro do STF ao sugerir que o magistrado pratica corrupção passiva. Eita, Sérgio Moro, o senhor agora arrumou sarna para se coçar. Olha, pessoal, vou ser bem sincero, tem muito bolsonarista aí e alguns políticos lavajatistas que eu não me importaria nem um pouco se eles fossem realmente caçados. Interessante. Bom, vamos lá. No Senado tem o próprio Sérgio Moro, né, Marcos Duval e o Rogério Marinho. Não acho que é produtivo. Lá na Câmara que a bagunça é grande. São N bolsonaristas, mas os mais famosinhos lá,
conhecido por fazer muito mais baderna do que realmente apresentar proposta, esse aí todo mundo sabe de cor. Então você tem Carla Zambelli, você tem a Bia Kicis, você tem Eduardo Bolsonaro, você tem Nicolas Ferreira, Zé Trovão, enfim, você tem uma gama de pessoas lá, novas e antigas, no caso também do Max Feliciano, enfim, né, aquele outro também deputado, Antônio Paula. Cara, tem muita coisa, mas o Senado e a Câmara do Brasil tá com péssimos nomes. Essa direita brasileira tá bagunçada mesmo. Então vamos dar continuidade aqui. Hoje, 3 dias depois, fui surpreendido com uma denúncia, isso o Sérgio Moro falando, do Procurador-Geral da República pedindo a minha prisão, a prisão de um senador da República. É claro, se você comete crime, quem é que pode pedir prisão para ti, meu irmão? Exatamente. Então, seja, pessoal, eu quero deixar bem claro. Se um senador, um deputado federal que tem fóruns privilegiados cometerem crime, só quem pode pedir prisão, meus irmãos, aqui é o pessoal da PRG e do STF, entendeu? Então, não vai ouvir o Sérgio Moro, um delegado da Polícia Federal, da Polícia Civil, enfim, pedindo a prisão porque tu tem foro privilegiado. Só narrativa, viu, pessoal? Sem querer esclarecer como se esses fatos ocorreram sem sequer ter realizado a minha auditiva para que eu pudesse esclarecer, ignorando as explicações que eu dei naquela fala. Não representa o que eu penso e na fala infeliz, claro, uma fala infeliz mesmo, num contexto de uma brincadeira, aí eu não sei se você estava falando da brincadeira, né? E aí mais que foi claramente manipulada e editada por aquelas mesmas pessoas que buscam atualmente me incriminar falsamente em outros processos. Eu não sei quais outros processos tu tem aí, Bolsonaro. Ou Sérgio Moro. Também o Bolsonaro tem uns processos, viu? Mas fora aquela vez lá que o PL queria caçar o teu mandato, né? Tem muita coisa, né? Durante a coletiva, o senador destacou também que está preocupado com os rumos do país. É mesmo? E garantiu que tem um profundo respeito no Supremo Tribunal Federal e pelos seus ministros. E faz aquela brincadeira de que tem um tremendo respeito, mas a gente não tivesse. E que não há nenhuma acusação contra o ministro Gilmar Mendes. Não há nenhuma ofensa ao ministro Gilmar Mendes, né? Intencional. Depois que o negócio aperta e quer descoberto, né? Todo mundo pede desculpa. Olha lá a fala dele. Agora estou preocupado com o senador da República, para onde nós, né? Exatamente, com o senador, né? Eu acho que era para dizer Senado da República, né? Para onde nós caminhamos nesse país, quando nós vemos esse assodamento e a propositura de uma ação penal sem cuidado de ouvir um senador, pedindo a prisão de um senador por algo que foi esclarecido na própria sexta-feira. A PGR, vai ter que se entender com a PGR, Sérgio Moro. Nem adianta aí você achar que eu estou revoltado com a PGR. Bom, aí é problema teu, cara. Aí é problema teu. E aí, porque, enfim, pessoal, vamos ser bem sinceros, né? Sérgio Moro, o senhor realmente foi pego na Operação Vaza Jato, né? Claro, os caras lá, os hacks, acabaram mostrando aqui as suas conversas com os procuradores da Lava Jato, um pouco parcial, né? Tanto que aqueles processos foram anulados porque não te competia lá em Curitiba. Então, daí, por si só, você realmente está perdendo credibilidade. Já esteve do lado do Bolsonaro, virou super-ministro dele, que foi um erro. E ainda, para piorar, saiu dizendo que o cara intervia na Polícia Federal. Todo mundo sabia disso, mas quando você fala isso, você sentiu a ira dos bolsonaristas em cima de você, lhe atacando. Tem muitos que consideram você como uma pessoa traidora do Bolsonaro, porque ele estendeu a mão, mas sabemos muito bem que foi você que estendeu a mão para o Bolsonaro, porque ele ganhou facilmente as eleições, porque você tinha perdido o presidente Lula. Mas, de fato, pessoal, quem vai determinar sobre a sua decisão de prisão, além da PGR e do próprio STF, também caberia também, pessoal, eu vou ser bem sincero, o Senado rever aí essa questão do Conselho de Ética nas falas do Sérgio Moro. Porque, assim, já pensou se dá-se brecha para que todas as pessoas pudessem sair falando o que bem quisessem sobre os ministros do STF? Eu sempre falo para as pessoas, tomem muito cuidado para vocês falar sobre essas questões federais. Um processo federal, vocês vão direto para o STF. Como um amigo meu advogado falou, que depois que você chegar lá, meu irmão, só agora para lhe ajudar é Jesus Cristo, porque você chegou na última instância, você está lá na esfera federal, e lá o processo é bem mais sério. Não é à toa que tem bolsonaristas lá na Papuda e na Colmeia, mas as pessoas gostam.
As pessoas adoram. Então, Sérgio Moro, o foro privilegiado, né, esse foro privilegiado que você adquiriu, essa questão de ser um senador, não lhe dá direito de você se esconder em processo que pode recair sobre você, que vai recair. Acredito que vai recair, pessoal. Mas vamos ter que aguardar para ver. Não dá para esperar, né? O Sérgio Moro arrumou uma confusãozinha bacana aí para ele. Então, deixa eu ver aqui aí. Agora vamos, o pessoal falando sobre essa questão do Anderson Torres também, que é um outro aliado de Bolsonaro, que está preso, e também do Daniel Silveira, e tem outros personagens aí que pode ser que possa passar um tempinho na temporada na prisão. Essa questão, a gente vai falar sobre os golpes do dia 8 e também das joias. Eu acho muito importante a gente ficar falando, pessoal, porque... Vamos lá. O Ministério Público Federal deu um parecer favorável que o Anderson Torres ele possa cumprir a sua prisão em casa. Prisão domiciliar. Eu não entendo como é que as pessoas dessas se prejudicam pelo o Bolsonaro ao ponto de fechar os olhos para isso. Exato. Fechar os olhos, né? E não preste atenção sobre os acontecimentos que estão ao redor deles. Pessoal, nós tivemos uma tentativa clara de golpe. E isso vai causar a inelegibilidade do Bolsonaro. Nós tivemos também, pessoal, além disso, uma tentativa bem clara do Bolsonaro querer ficar com as joias. Aí, se você não quer enxergar esse problema, se não quer enxergar a realidade, aí, como eu falo sempre, isso aí é um problema seu. Mas a justiça brasileira está vendo que os dois atos, isso é apenas um, pessoal, tem vários, eles caminham muito lado. Então nós tínhamos um presidente que ele se utilizava do Estado brasileiro para se beneficiar, manter-se, né, um padrão muito elevado, tipo shake, gastando, torrando. A prova é certa e clara, como os cartões corporativos foram utilizados para comprar lanches em padarias, em marmitarias, valores muito absurdos, e o Bolsonaro torrando. E aí você descobre também, pessoal, que o Silvanei Vasquez, hoje teve uma matéria que saiu, muito importante que se fale dele também, outro aliado de Bolsonaro, que pode sofrer algum tipo de punição, como parece que vai sofrer, qual o risco de perder a tal aposentadoria. Eu já tinha até mencionado no começo do ano sobre essa aposentadoria, pessoal. É só uma estratégia do Bolsonaro de ter o seu aliado aposentado afastado de uma possível investigação, coisa que não funcionou. Porque foi descoberto, aí voltando para o Anderson Torres, é que ele realmente de fato atuou, e a própria Polícia Rodoviária Federal, para dificultar o acesso aos eleitores do presidente Lula das regiões Norte e Nordeste. Olha só que coisa bacana, interessante, né? Aquelas denúncias que foram ditas, né, que foram mostras no dia da eleição, né, mostradas, realmente era a prova cabal de que a Polícia Rodoviária Federal, infelizmente de forma vergonhosa, atuava para dificultar o acesso àqueles eleitores chegarem nos seus domicílios eleitorais, nos seus colégios eleitorais. E tem aí realmente planos e até uma própria viagem de Anderson Torres a Salvador, lá na Bahia, né? Então isso aí, que ninguém sabe como é que tá as investigações, é uma peça a mais nesse quebra-cabeça de colocar o Anderson Torres realmente no lugar do Bolsonaro na prisão, se caso o Anderson Torres não falar quem era o pai desses planos, o mentor dessa bagunça que acabou gerando aquele resultado no dia 8. E aí, além do Silvanei Vasquez perder essa aposentadoria, pode ser que ele seja até preso. Pode ser. Tem muita coisa ainda, tem muita investigação. E aí a gente vai juntar as peças, porque se você... Vamos lá. 3 pessoas próximas de Bolsonaro, complicadas. Na verdade, eu vou colocar 5. Vamos já entender quem são elas. Os mais conhecidos aí. E engraçado que todos são militares, ó, pessoal. Vamos lá. Vocês vão entender. Nós temos aqui o primeiro maluco, Daniel Silveira, né? Ex-policial, militar do Rio de Janeiro, que teve aquela história da questão dos golpes, grampear o Xandão, como o doido do Arthur Duval, né, falou. Marcos Duval, perdão, Arthur Duval é outro. Marcos Duval falou. E aí você tem aqui do lado
o Anderson Torres, delegado da Polícia Federal e ex-ministro de Segurança do Bolsonaro. Aí você tem Silvanei Vasque, diretor da Polícia, né, Rodoviária Federal. Aí você tem o Coronel Mauro Cid, que está enganchado com a questão das joias. E aí você tem o almirante da Marinha, Bento Albuquerque. O Mauro Cid é do Exército, o Bento Albuquerque é da Marinha. Quantos militares enrolados nessa situação? Quer mais um militar enrolado? É ele mesmo, o general Augusto Heleno. Ele vai depor lá na CPI do DF. Já foi aprovada que ele seja intimado para passar lá, né, pessoal? Isso nós tivemos 6. Mas se o Derlan tem mais gente aí, bom, eu poderia colocar o Jorge Eduardo Nani, mas ele não tem tanta proximidade com o Bolsonaro. Mas como ele seguia as ordens do Anderson Torres, acredito eu, então ele também está enrolado. Nós temos aí 7 militares enrolados até o pescoço por causa do Bolsonaro, diretamente ou indiretamente. Eu quero saber até quando essas criaturas vão ficar caladas e não vão falar de fato. Olha, a gente fez aqui porque o Bolsonaro colocou a gente aqui nessa situação. E aí, como é que fica? Interessante, né? Muito interessante a gente ficar sabendo disso. Mas, enfim, isso que está acontecendo. E eu acho que o Bolsonaro realmente, além de ficar inelegível, irá ficar inelegível, ele também irá responder por esses processos. Aqui, nessa visão jurídica, essas pessoas que estão, né, com problema com a justiça, no caso do Anderson Torres, Daniel Silveira, Silvanei Vasque, enfim, né, o Jorge Eduardo Nani, o próprio Augusto Heleno, o almirante Bento Albuquerque, o coronel Mauro Cid, enfim, essa turma aí vai sofrer um tipo de processo. E o Bolsonaro, ele sofrerá também um processo eleitoral porque ele vai realmente ficar inelegível. Ele está tentando até arrumar uma situação para que ele não seja punido, porque ele está dizendo que quer disputar para o Senado pelo DF, né? Mas a gente sabe que o Bolsonaro, que ele fala, ninguém compra, essa é a verdade. Então, de fato, a gente nessa semana vai ter muitas informações a respeito das trapalhadas do Bolsonaro e companhia, e a gente vai trazer aqui para vocês, né, essa questão. E aí também falando, para fechar essa live, né, sobre a boa viagem que o presidente Lula fez à China e Abu Dhabi, que trouxe aí para nós, né, lá nos Emirados Árabes, um ótimo acordo de 65 bilhões de reais, coisa muito boa e bacana, excelente, né? Então, meus amigos, novamente, como eu estou temporariamente impossibilitado de fazer algum tipo de live, vídeo nas outras plataformas, no caso no Facebook, né, então a gente tem um número de seguidores, eu vou novamente aqui pedir a vocês que compartilhem os nossos vídeos, comentem, principalmente segue a gente aí, dessa força. Vou passar uma temporada fazendo aqui no YouTube e peço muita colaboração das pessoas que possam realmente, de fato, aqui ajudar a gente. Quero também comentar, fazer os comentários, igual que eu fazia lá no Facebook, né? Aqui, ó, tô só esperando agora no YouTube. Comentar, pra gente poder ler né? Falar sobre os acontecimentos, dar os alôs, dizer em qual cidade, enfim, fazer tudo que a gente fazia no Facebook, fazer agora no YouTube, para que a gente possa ter aí mais plataformas, essas plataformas aí diferenciadas, para a gente poder continuar esta luta contra o Bolsonaro e o seu bolsonarismo. Muito importante, viu, pessoal? Então, meus amigos, eu vou me despedir aqui. Agradeço imensamente quem participar aqui na live. Terão mais lives, vamos fazer mais lives constantes aqui no YouTube, para que a gente possa falar e debater sobre a questão política. Hoje nós falamos de forma mais superficial desses temas, vamos falar mais, vamos manter uma rotina contínua de vídeos e lives, para que a gente realmente, de fato, possa, né, trazer informações e combater as fake news bolsonaristas, que é muito importante que a gente faça isso, o combate das fake news bolsonaristas. Eu sempre pautuo uma questão da verdade, né? A questão da página lá, pessoal, porque teve muito denúncia bolsonarista, né? E a gente sabe muito bem como é que funciona e opera a turma bolsonarista, né? Até que o Facebook possa ver que eu fui injustiçado, vai demorar um pouco, mas nós estamos aqui. Olha, agradeço imensamente a participação de todos, a gente se encontra numa próxima live. Muito obrigado pela participação de vocês. Valeu, galera!